que está em Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Uma esperança que somente os salvos têm. Somente quem é salvo por Jesus tem a esperança da salvação, da eternidade, da vida eterna. Somente os salvos em Jesus têm esperança de quê? Da volta de Jesus. Tem muita gente que pensa que morreu, vai para o túmulo, acabou. É verdade isso? Não, não é verdade. Então vamos, Romanos capítulo 8 diz: que diremos, pois, a estas coisas? O apóstolo Paulo havia começado no capítulo 6, falando a respeito da graça, da lei. No capítulo 7 ele fala a respeito do conflito da carne e do espírito. No capítulo 8 ele vai autenticar a certeza e a esperança da salvação, a esperança da vida eterna. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Então, meus irmãos, vamos ficar nessa leitura. Depois de revelar então esses conflitos da carne com o espírito, o apóstolo Paulo vai mostrar essa esperança que nós temos através da pessoa de Jesus. Um dia você vai morrer. Paulo vai. Não vai ficar para semente. Mas quando você morrer, você vai para onde? Tem certeza disso? Se alguém tentar te convencer, não, isso aí tudo é brincadeira, isso é coisa do pastor, isso é brincadeirinha, você vai deixar com os outros? Quem é que diz que eu tenho vida eterna? Quem é que diz? É a palavra de Deus através de Jesus e de todos os escritos bíblicos. Jesus diz o quê? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, irmãos, existe uma certeza para aquele que é regenerado em Jesus. Uma certeza, essa certeza que Paulo diz no verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 7, Paulo menciona o Espírito Santo uma vez. No capítulo 8, ele vai mencionar 17 vezes. Por quê? Porque no capítulo 7 ele vai falar de conflito da carne, mas no capítulo 8 ele vai falar da esperança que só Jesus Cristo dá e que só os salvos têm. E quem é que garante essa esperança? É o Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está, meus irmãos? Vocês são crentes mesmo? Vocês estão aí? Aonde o Espírito Santo está? Em nós. Deus Pai, Deus por nós, Deus Filho, Deus conosco, Deus Espírito Santo, Deus em nós, para nos guiar, nos consolar, nos capacitar. Então Paulo vai citar o Espírito Santo mais vezes. Por quê? Porque agora ele está falando para crentes, e ele está falando de esperança, e ele diz, é o Espírito Santo que garante a você essa esperança. Paulo diz que é o Espírito Santo que testifica com o seu Espírito, com o meu Espírito, que somos filhos de Deus. Então nessa visão, irmãos, tem 3 coisas rápidas que eu quero compartilhar com você. Entender que a salvação é obra exclusiva de Deus. Não existe nada que o ser humano possa fazer, que possa trazê-lo à presença de Deus. Eu sou bom, eu faço boas obras, eu sou religioso, eu leio a Bíblia, eu faço muitas orações, tudo isso pode ser feito e vai melhorar a sua vida, mas só há uma coisa que leva você até a presença de Deus. Qual é? É Jesus. Quando o apóstolo Pedro prega em Atos, ele diz o quê? Em nenhum outro há salvação, porquanto debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu conversava com uma pessoa recentemente, e falava com ela a respeito da salvação, e ela não conhece muito, não lê muito a Bíblia, aliás não lê a Bíblia, mas irmãos, as pessoas sabem o suficiente. E eu falei assim, você sabia que Jesus disse, ele disse assim, eu sou o caminho. Quando eu comecei a falar assim, o caminho, a verdade e a vida, eu falei assim, você sabe. E qual é o caminho que Jesus estava se referindo? A cruz.
sem a cruz, sem o sacrifício na cruz, não há purificação de pecados. Então, uma vez que o ser humano reconhece o sacrifício de Jesus, Jesus é Deus que veio em carne, que viveu entre nós, que foi na cruz, morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou e assentou-se à destra do Pai. A parte da salvação está consumada. Qual foi a última palavra que Jesus proferiu na cruz? Está consumado. Significa que não ficou nada pendente. Você já viu quando você vai resolver alguma coisa, um emprego, um financiamento, e fala assim, você precisa trazer esse documento, esse aqui, mais esse aqui, e se for para financiar a casa própria, quase que você tem que levar a casa toda, porque é tanto documento, pendências. E se o seu nome estiver sujo, todos os documentos que você levar não vai resolver. Tem que estar com o nome limpo. E quem limpa o nosso nome é o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus. Então, diga aí para o seu irmão do lado, só pelo sangue. Não é pelo que eu faço, não é pelo que você faz, é pelo sangue. A salvação já está consumada, ela foi realizada integralmente, ela é obra exclusiva de Deus. Qual é a parte humana? A parte humana é arrependimento e fé. A parte humana, você precisa reconhecer que é pecador. Quando Pedro prega em Atos 2, depois as pessoas perguntam, varões irmãos, o que faremos? Pedro diz, arrependei-vos e crede, para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento é você tomar uma atitude de mudar, uma atitude de convergir a sua vida para Deus. E fé é você decidir confiar, colocar a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Em segundo lugar, entender que as aflições deste tempo presente não podem ser comparadas com a glória que um dia há de ser revelada em nós. Aceitou Jesus, aí você pensa que agora você está na igreja, você é crente, só falta Deus colocar uma asinha em você. Não. Você já ouviu alguma mulher dizendo, lá em casa eu tenho um homem que é um verdadeiro demônio? Você já ouviu pessoas ficarem nervosas, irritadas, bravas? Enquanto você está nesse corpo aqui, você está sujeito a quedas, você está sujeito a sofrimento, mas mesmo sendo justo, você sofre. Quem aqui já assistiu o filme Deus Não Está Morto? O 1 e o 2. É sempre bom rever. Por quê? Porque mostra que mesmo você sendo fiel, você é provado. Mesmo você sendo fiel, você é confrontado. Mesmo você sendo fiel, as pessoas não estarão satisfeitas com você e vão tentar exigir de você algo mais. Então é em cima disso que Paulo diz, porque as aflições deste tempo presente, qual o tempo? Esse aqui que nós estamos vivendo, o momento que nós andamos na carne, aqui no corpo, mas chegará um dia em que nós vamos sair desse corpo, vamos nos despir desse corpo mortal, vamos nos despir desse corpo carnal, desse corpo pecaminoso, e seremos revestidos de um corpo espiritual, celestial, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo diz que nós precisamos entender isso, que essas aflições, elas não podem ser comparadas. Então, os crentes que vão se batizar hoje, muitos deles chegam, e vocês que já chegaram aqui um dia, chegaram com feridas, chegaram com perdas, chegaram com decepções, chegaram com muitas dores. Você que está em casa nos ouvindo, quem sabe está aí na sua casa uma disfunção familiar, uma perda, uma dor, um luto. Mas Jesus Cristo, Ele é mais forte do que o luto, Ele é mais forte do que a morte, Ele é mais forte do que a dor. E nós podemos vencer as aflições deste tempo pela perspectiva do eterno, do sobrenatural de Deus. É pela fé. Ninguém decide ser crente porque é bonzinho. Nós decidimos ser um cristão porque o nosso Deus é bom.
O nosso Deus é bom. E Ele nos ama. E Ele transforma a nossa vida. Cada um de nós aqui tem uma história do que foi, do que é, mas temos uma expectativa do que seremos na eternidade. Em último lugar, meus irmãos, entender que a salvação traz uma segurança eterna. Nós não somos salvos para ficar na igreja, não somos salvos para cantar e tocar na igreja, não somos salvos somente para ficar orando e pedindo as bênçãos, nós somos salvos para servir a Deus através do hospital evangélico, servir a Deus através das 100 famílias que recebem cestas básicas, servir a Deus dando testemunho no seu trabalho, servindo a Deus como autoridade ou um simples discípulo em qualquer lugar que você funcione. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo quem morreu, antes que ressuscitou dos mortos, o qual está à direita do Pai e intercede por nós. Aonde Jesus está, meus irmãos? Jesus não está aqui, irmãos. Ele já cumpriu o papel dele. Jesus está sentado à direita do Pai. Ele governa, Ele é Senhor, Ele é poderoso, Ele é o nosso Deus. Uma voz dEle e faz o inferno tremer. Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o Salvador. É Ele, é o nosso Senhor. A nossa esperança está nele. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer o quê? Em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada, nenhuma outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O seu irmão pode te machucar, o seu vizinho pode te machucar, o seu marido pode decepcionar, o seu patrão pode te oprimir, mas um dia Jesus Cristo, Ele vai te levantar com mais do que vencedores. Por isso Paulo diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou, Jesus Cristo. Meus irmãos, às vezes eu choro muito. Vocês sabem que eu sou chorão. Eu choro porque eu vejo os meus impossíveis. Eu choro porque vejo a dor do outro. Eu choro porque eu reconheço a grandeza, a soberania e a autoridade de Deus. Nós somos como uma cera diante do sol. A cera derrete. Você é passageiro, mas Deus colocou dentro de você um espírito eterno. O Senhor. Ninguém pode sair daqui nesta manhã, vocês que estão aí, ninguém pode sair daqui nesta manhã, achando que você já veio no culto, eu já fui na igreja hoje. Não, você é a igreja. Coloca o dedinho assim no coração. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Irmãos, Jesus virá buscar quem, meus irmãos? A igreja. Então você precisa viver como igreja. Não é eu vou à igreja. Não, eu sou a igreja, por isso eu vou adorar. Eu sou a igreja, por isso eu vou abençoar. Eu sou a igreja, por isso eu vou testemunhar. Eu sou a igreja, por isso um dia o Senhor vai me consolar. Amém, meus irmãos? Eu só quero fazer uma pergunta. Quem veio aqui nesta manhã com seu coração muito ferido, frustrado, magoado por coisas que estão acontecendo, não tem esperança de nada, já veio até pensando em se matar, a vida não tem mais significado, e você veio, Senhor, eu vou lá hoje, porque alguém vai se batizar, eu vou lá hoje. Fique em pé por um minutinho. Se você veio com esse coração, eu quero orar por você, por favor, em nome de Jesus. Você veio decepcionado, frustrado, machucado com alguma coisa, mas Jesus está aqui, Ele quer tocar em você. Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você.
lá na galeria. Eu quero. Amado Espírito Santo, vai tocando, Senhor. Vai curando. Vai trazendo esperança. Vai trazendo expectativa. Vai trazendo a eternidade para dentro desses corações. Nós queremos abençoar, Senhor Deus. Cremos que hoje essa mulher nunca mais será a mesma. Seu coração será totalmente novo, transformado. A tua paz reinará. A esperança do Senhor reinará nesse coração. Nós abençoamos no nome de Jesus.